Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? O Lomar é empresário e vive em Minas Gerais. Em 2009, ele estava tentando dormir num lugar que tinha muito mofo e teve uma crise de bronquite asmática. Ele tentou dormir sentado para ver se melhorava, se ajudava. Porém, a dificuldade de respirar foi aumentando, até que ele desmaiou e teve uma EQM. Nessa entrevista, que foi dividida em 3 partes, todas publicadas hoje, ele nos conta sobre aprendizados muito profundos e esclarecedores que ele vivenciou. Vamos conhecer a história dele? Lomar, boa tarde, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência mística que está no limite do que poderia ser uma chamada experiência de quase morte ou não, mas eu li, me interessei muito por ela, acho que tem muita coisa para a gente aprender ali, gostaria que você nos contasse tudo, no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. Obrigado a você, Carlos. Oportunidade de estar dando meu relato e venho acompanhando alguns vídeos do seu canal. Gostaria de parabenizar também, que eu gostei muito dessa iniciativa, porque é um tema pouco explorado. Até as pessoas mesmo que passam por essa situação ficam sem ter, às vezes, aonde relatar ou conversar, né? Pelo fato de não ser tão comum, né? Uma coisa meio que fica no âmbito ali da loucura, ou do místico ali, não é tão explorado. Então, eu fiquei bem à vontade, assim, gostei de vários relatos, sinto muita relação, né, com a minha experiência, em várias experiências que eu tenho ouvido, e estou aí para contar minha experiência, né? Meu nome é Lomar, e eu moro no interior de Minas Gerais. Eu tive essa experiência em 2009, onde eu tive um problema respiratório relacionado a uma bronquite asmática, que eu sempre tive desde criança. Tive que parar às vezes no hospital e tudo para fazer aquelas nebulizações e tal. E depois de adulto eu não tinha tido mais, eu meio que fiquei um pouco displicente, esqueci assim que eu tinha essa alergia, essa bronquite alérgica. E ao mudar para uma casa que tinha muito mofo, eu passei uma noite com minha esposa, Luana, com muita dificuldade de respirar, e fiquei com aquele chiado, né, bem, o pulmão bem reduzido assim. E foi ficando bem desconfortável até que eu tive que tentar dormir sentado. Aí eu parei, né, numa poltrona, assim, para ter deitado, realmente estava difícil, e eu ia sair de lá na manhã seguinte. Eu não tinha para onde ir naquela noite especificamente, eu ia sair, tentar organizar, limpar melhor, mas até naquele momento eu não tinha como sair, então tentei passar a noite sentado, né, com o máximo de conforto. E aí eu comecei a ter realmente uma dificuldade maior, assim, e eu presumo hoje que diminuiu ao ponto de eu ter realmente um desmaio, né, no mínimo, aonde eu, no momento que eu desmaiei, que eu senti que eu parei de respirar mesmo, tipo uma apneia, eu já meio que saindo do meu corpo. Então eu tive um movimento de pescar, assim, de abaixar a cabeça, como se fosse dar uma cochilada. Só que nessa cochilada eu acabei tendo uma reviravolta e eu me vi, né, de frente para mim mesmo. E naquela situação eu fiquei bem assustado, assim, fiquei meio... senti uma sensação familiar, mas também uma sensação de como se eu tivesse uma culpa minha mesmo, de ter parado naquela situação, como se fosse um arrependimento, talvez, de ter ido para aquela casa. Eu senti, nossa, morri, né? Claramente, assim, que eu me vi, e eu vi minha cara, assim, meio desacordada, né? Assim, bem, tipo, desfalecido mesmo. E aí eu comecei a ver que aquela imagem do meu rosto, aquela última cena e os sons ali, era uma região de Mata Atlântica, bem fechada,
E os sons e a última imagem foram se misturando numa coisa meio, quase uma mandala, sabe? E, naquele instante eu ainda tinha lembranças da minha vida, que eu era eu, né? Mas a partir daquele momento, eu parece que já ficou só uma presença básica em mim. Eu não, eu já não tinha mais uma memória específica da minha vida, né? Aqui encarnado, aqui, né? Vivo. Eu tinha só uma presença. Eu só estava observando as coisas e não tinha nada naquele lugar. Eu só sabia que era completamente familiar e que não era a primeira vez que eu estava lá. Isso eram as duas certezas que eu tive naquele instante. E eu fiquei bem tranquilo. Foi uma conexão total, assim, eu não senti medo, não senti, né, nada. Quando eu já atravessei vamos dizer, essa imagem da minha casa, ele sumiu, os sons todos se misturaram e viraram uma coisa tranquila, né, um local totalmente, parece que todos nós mesmos viemos desse lugar, né, eu não tenho outra explicação, assim, é como se fosse a nossa fonte, e eu estava lá satisfeito. Só que chegou uma entidade, pode ser assim, pode dizer, né, uma figura assim, feminina, eu não tenho como descrever ela. Ela simplesmente me indagou que eu não poderia estar ali ainda. Ela, não com palavras, mas ela me lançou esse questionamento de uma forma direta, assim, né, você não poderia estar aqui ainda. E aí eu fiquei meio assim, né, por quê e tal. Aí ela falou, não, vou te explicar por quê. E aí, nesse momento, ela me fez é como se ela tivesse deixado eu enxergar algo que eu não tinha enxergado ainda, mas que eu já sabia em algum momento anterior. É como se ela estivesse me relembrando de algo. Aí ela me mostrou de uma forma como se fosse um pulso assim, de informação. E nisso eu acordei. Foi essa experiência minha, nesse primeiro instante, nem foi tanto tempo. Minha esposa, que estava do meu lado, falou que foi cerca de 3, 5 minutos. Para mim foi, né, não teve, foi insondável ali. Para mim foi uma experiência que resume minha vida inteira, mas no tempo daqui foram 3, 5 minutos. E eu fiquei bem assustado, voltei já relatando, tentando falar com ela, com a Luana, o que tinha acontecido, mas eu não consegui, com palavras, explicar que eu tinha entrado em contato com uma entidade, que eu tinha visto meu corpo, que eu simplesmente chorava na hora que eu tentava falar com ela. Em vez de sair palavras, saía lágrima, e eu ficava assim, olhando para ela e saía no lágrima e eu não conseguia falar. E foi isso, nesse primeiro momento, né, foi uma experiência nesse sentido, que quando eu tentei explicar para alguns amigos, perguntaram se eu não estava com febre, poderia ser um delírio causado por febre, né, as pessoas tentam explicar pelo lado mais lógico. E eu fiquei tentando alertar assim, as pessoas que não era, que era uma experiência muito forte que eu tive e tal, mas eu não conseguia organizar minhas ideias para explicar de fato o que tinha acontecido. Não, na verdade, nos dias seguintes, eu comecei a ter uns problemas para dormir. Na hora de dormir, eu melhorei da bronquite, consegui, limpei a casa toda e coloquei umas coisas mais antialérgicas e tal, e melhorei, não tive mais problema. Mas eu não estava dormindo normalmente, eu comecei a não perder a consciência na hora que eu dormia, vamos dizer assim, na hora que era para uma pessoa normal perder a consciência e dormir, eu não perdia a consciência, eu ficava consciente e percebia que eu tinha dormido, só que isso não era bom, era uma sensação de como se eu estivesse preso no meu corpo e ao mesmo tempo não conseguia acordar e nem dormir de fato, e ficava simplesmente sim, percebendo que eu dormi.
E nisso me dava um desespero. Quando eu conseguia acordar, eu acordava assustado. E foi assim durante 3, 4 dias após esse evento que eu relatei da bronquite. E eu já estava ficando com medo de ir dormir. Eu já estava começando a falar, não, eu não vou, né, explicando para a Luana e tal, tentando entender, até que nesse quarto dia, provavelmente quarto, quinto dia, eu deitei para dormir, e quando eu fechei o olho e vi que estava vindo aquela sensação de quase um formigamento, assim, uma coisa, é como se você estivesse caindo para cima, não sei explicar direito, mas aí eu encontrei de novo essa entidade dessa primeira experiência, e ela falou, olha, você está muito apegado, na verdade tudo mental, não foi, ela não me falou isso com frases, né, e ela me deu a entender o seguinte, que eu estava muito sem preparo para me jogar numa experiência sem corpo, ou só consciente, uma experiência onde eu só estaria com a mente. E ela me mostrou que era devido a meus apegos mesmo, de alimentações, de questões do mundo aqui, que a gente fica distraído mesmo, e vícios em geral, e comportamentais, né, vícios de todos os aspectos. E ela foi como se ela tivesse me dado uma colher de chá. Ela falou, observa como que seria, né, se você não tivesse esses apegos todos, como seria bom não perder a consciência, né, na hora de dormir. E nesse dia, eu dormi muito bem. Eu realmente tive uma noite perfeita, assim, como se fosse uma viagem astral, assim. Quando eu era mais novo, eu tinha muito controle dos meus sonhos, quando eu era criança, mas não depois de adulto. E nesse dia eu tive um controle pleno, assim, eu estava completamente consciente. E aí no dia seguinte eu tive uma experiência boa, porque eu acordei já feliz, acordei renovado, sentindo bem, e falei com a Luana que eu tinha entendido uma parte do que tinha acontecido, que agora essa entidade tinha me explicado que devido a meus apegos eu não estava aproveitando a experiência de forma total. E ela me mostrou algumas coisas, eu acordei sentindo que eu sabia de coisas que eu não estava conseguindo organizar, eu não conseguia falar na época, né? Mas eu estava com alguns, vamos dizer assim, alguns tópicos, algumas questões bem esclarecidas na minha mente. E que eu tenho certeza que foi ela que me falou. Coisas que eu sinto que são como se fosse experiências que tem a ver com o porquê mesmo da gente estar aqui, né, conscientes, seres humanos, e aparentemente sem um propósito claro, né, e eu acordei bem satisfeito, sentindo que eu sabia o propósito, só que eu não conseguia explicar, mas eu sabia que existia um propósito, só de eu ter a certeza que não era uma coisa aleatória, que a gente não estava numa realidade totalmente caótica, eu já fiquei mais tranquilo. E ao longo do tempo eu fui tentando decifrar e entender melhor essas mensagens que me foi passado de uma forma muito bruta, muito forte, assim. E eu demorei alguns anos para conseguir organizar essas ideias, tive que fazer... eu tenho um amigo que é hipnoterapeuta também, que me ajudou em umas sessões onde eu consegui retomar melhor esses momentos, e ter acesso a certas mensagens que, na verdade, não, já é sabido, na verdade, por todos nós, até pela ciência, só não é muito enfatizado. E eu senti que essa figura se preocupava, essa entidade, de alguma forma, se preocupava com esses caminhos que a gente estava tomando, né? E me falou, olha, você não deve voltar aqui até você resolver as suas coisas, né, suas questões aí dessa vida que você veio viver, e
eu acho que você tem que não voltar aqui mais, ela falou assim, até você morrer, né? E aí eu fiquei pensando muito a respeito desses episódios, e pensei que na verdade, ela me deu uma chance de acreditar na vida na existência fora da matéria, porque isso foi o principal, né, a síntese que eu levei assim dessa experiência foi que realmente a gente tem um propósito, né, a gente está aqui consciente, não é algo aleatório e caótico, às vezes como os céticos acreditam, e eu fiquei bem satisfeito com essa, vamos dizer, com essa experiência, né, e hoje eu tenho já uma noção maior do que ela quis dizer, e, e é isso que eu acho que ficou interessante e que eu queria relatar, né? Não em si a experiência de ter visto o meu corpo e de ter, né, saído ali, que poderia ser realmente uma alucinação, alguma coisa relacionada à febre, não sei, mas como teve uma coisa mais profunda, teve um significado que eu pude confirmar ao decorrer dos anos, eu acho que aí já não foi algo tão simples, né? Então eu tive que levar mais a sério. Aí eu resolvi relatar e conversar com você para a gente, né, tentar conversar sobre isso junto, porque já que você é físico e isso me chamou bem a atenção, porque esse viés de religião, às vezes pode não ser a melhor maneira de discutir o tema da consciência, depende da pessoa. Para mim, a melhor forma é essa, uma forma mais aberta, né, mais racional de considerar esse tema. E foi isso, minha experiência não é tão... eu vejo várias experiências no canal que são bem mais marcantes, questões mais sérias mesmo, de acidentes, cirurgias e tal. Eu fico até, às vezes, pensando que, né, no meu caso, foi algo até simples, mas que eu sinto que quando você passa para o lado de lá, não tem mais essa distinção, né? É como se todos nós viéssemos daquela fonte, então, a partir do momento que você atravessa ela, você já tem você muda, você não consegue mais, né? Eu tinha certas, né, complicações que depois dessa experiência eu melhorei demais, assim, questões internas mesmo, de dúvidas e questões que muito importante a gente ter uma noção, assim, uma certeza de que existe algo além, né? Para mim foi muito importante. Depois eu acho que a gente vai conversar sobre as conclusões que você teve e também em cima do que você acredita que tenham sido informações passadas para você, que conforme você me contou, foram em parte recuperadas por sessões de hipnose. Está correto isso que eu falei? Correto, correto. Mas vamos agora focar um pouco na experiência em si. Eu queria te fazer algumas perguntas. Antes dessa experiência em 2009, que foi decorrente de uma complicação de uma bronquite envolvendo uma apneia, você já tinha tido alguma experiência de saída do corpo, algo parecido? Sim, já, porém, uma experiência quando eu era mais criança mesmo, onde aparentemente eu consegui decifrar assim, qual comida estava sendo preparada, né? Eu consegui sair assim do meu quarto e vi qual comida que estava sendo feita na cozinha, e quando eu acordei, de fato era a comida, né? Mas só essa vez, quando eu era mais novo mesmo. Você falou também que nessa sua experiência os sons começaram a se misturar com uma mandala. Peço desculpas pela minha ignorância, mas eu tenho a impressão de que mandala é algo visual ou também é sonoro? É porque foi a última imagem e o último som, eles reverberaram na hora que eu me desloquei, assim, que eu acho que eu descolei do corpo. É como se a última cena que eu estava vendo,
e o último som que eu escutei, né, no meu corpo, tivesse se repetido. Ele ficou reverberando, tanto a imagem quanto o som. E isso deu uma misturada, assim, antes de eu romper para esse outro lugar onde eu encontrei essa entidade. Você tem como reproduzir a mandala que você viu? Não, era uma mandala muito pequenininha, as geometrias eram muito... foi tudo muito fracionado, assim, pequenas coisinhas, e o som também virou vários sons, assim, como se fossem ecos, quase eletronicamente, assim. Eu não tenho como explicar muito bem, não. Quando você fala em coisas pequenininhas assim, me faz pensar em fractais. Tem algo a ver? Sim, sim, é como se fosse realmente uma repetição daquela última imagem em infinitas camadas. Talvez eu pudesse chamar isso de luz, mas eu descrevo dessa forma. Você diz que nesse lugar, você teve duas certezas. Primeiro, que não tinha nada nesse lugar. E segundo, que era familiar. O que significa não ter nada nesse lugar? É como se fosse um local de potência, uma potência tão pura, uma energia potencial tão infinita, que ao mesmo tempo que não é nada, se você pensar em algo, aquele algo vai ser real. É como se o pensamento tivesse propriedade. E ao mesmo tempo que pode ser, não é. E é como se todos nós viéssemos desse mesmo local e parte disso está dentro de cada um de nós, assim. Ou nós somos uma parte que agora está individualizada, mas que tem essa fonte comum. Você em algum momento perdeu a percepção da sua individualidade? Até o momento desse fractal eu tinha memórias da minha vida e eu era eu mesmo, né? Até meio com medo, temeroso assim do que tinha acabado de acontecer, mas depois que eu estava nesse local já não tinha mais, é como se todos os fatores aqui perdessem sentido, sabe? Tempo, distância, individualidade, até a individualidade, apesar de eu me sentir uma presença lá, eu não sentia um indivíduo, eu não me sentia um indivíduo, eu me sentia uma presença, mas essa presença poderia fazer parte de outras pessoas, eu não consigo explicar. Mas você então continuou sentindo que você existia como presença ou de qualquer forma? Sim. Quando você diz que todos viemos de lá, isso quer dizer também que você sentia que todos éramos lá e aqui conectados? Eu senti que tinha só essa variação de matéria e não matéria. E quando a gente passa para o lado de lá, a gente está nessa não matéria. E é muito fácil você entender tudo. Estando lá, você entende muito bem o que acabou de acontecer, o que está acontecendo. Mas quando você volta, é como se essa percepção, agora presa novamente num corpo, ela não pudesse ser completa. Ela fica limitada ao indivíduo e faltam palavras, faltam coisas, né, para explicar que talvez lá eu não precisasse explicar, né? Lá só estar lá que já é autoexplicativo. Você acha que quando você volta para cá e que você perde parte dessa compreensão, isso é por uma falha do que foi planejado ou você acha que faz parte dessa experiência de viver aqui não se lembrar de tudo? Eu acho que se a gente se lembrasse de tudo estando aqui, a gente não teria o propósito de vir. Eu sei que lá
é a fonte da nossa existência. Não tem como a gente ter chegado aqui sem ter estado lá antes, e não tem como a gente sair daqui sem ser indo para lá. Você falou que lá você sentia que todos faziam parte daquilo, todos vieram de lá, o que dá um sentido de unidade. É como se cada um de nós fosse um pedacinho daquilo, está certo? Sim, sim. Por outro lado, aqui nós estamos, nesse planeta, com uma individualização das relações muito forte, com uma competição, com uma agressividade. A gente vê isso levando a própria civilização para cenários, no mínimo, complexos. Eu queria entender como é que você coloca essas duas situações numa mesma cesta, visto que nós viemos e lá, para lá voltaremos. Lá é tudo unidade e aqui é, de uma certa forma, tudo separado. Aí agora tentando chegar num raciocínio posterior, que eu cheguei e que eu hoje tento compreender, é como se aqui a gente tem uma individualização errada. Não foi sempre assim. Teve um período onde provavelmente a consciência, a própria palavra, né, o linguajar, ele deveria ser mais bem aproveitado. Eu acho que o ser humano ele teve uma época, vamos dizer, mais nobre no sentido da consciência. E talvez naquela época a gente tenha tido a chance de tomar um caminho diferente do que nós estamos hoje, aonde é preocupante mesmo a gente estar aparentemente individualizados e sem muitas vezes levar em consideração que o outro pode ser nós, né? Então, o outro que eu digo até animais, plantas, né? E moléculas, por exemplo. Então, quando a gente se individualiza como espécie, que talvez o caso da civilização ocidental, individualizar tantas coisas pode ser parte do problema também, né? Penso eu que nem sempre foi assim e que a história pode e poderia ser diferente, né? Quando você diz que aquele lugar era familiar, você sente que você simplesmente era não matéria, você virou matéria e volta a ser não matéria. Isso você sente que se dá uma única vez? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista do Lomar, onde ele continua a compartilhar suas experiências e também responde as nossas perguntas. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?